Olá, meu nome é Felipe. Sou policial militar há 15 anos. No trabalho, estou acostumado às mais diversas ocorrências. Em um dia de trabalho, a equipe recebeu um chamado de perturbação do sossego. Diversos moradores ligaram reclamando de música alta em uma festa de um vizinho. Atendemos o chamado e nos dirigimos ao local solicitado. No endereço indicado, estava um total silêncio e todas as luzes apagadas. Entendemos que o problema já estava resolvido. Comunicamos ao Copom e fomos embora. Umas 2 horas mais tarde, novamente, diversas ligações reclamando de música alta em uma festa do vizinho. Achamos estranho, pois no local parecia estarem todos dormindo, porém fomos novamente ao local. Novamente ao chegarmos lá, estava um silêncio absoluto, luzes apagadas igual anteriormente. Ligamos então a sirene da viatura por um breve instante para ver se alguém aparecia. Foi quando uma mulher apareceu do outro lado da rua e disse ter ligado para a polícia, pois não aguentava aquele barulho todo em plena madrugada. Então relatamos a ela que já tínhamos vindo até lá anteriormente e estava tudo em silêncio. Ela disse não entender também, pois ao olhar pela janela à frente daquela casa estava cheia de jovens, o som bem alto e de repente o som parava e todos sumiam. Passavam uns 20 minutos, tudo começava novamente. Decidimos tocar a campainha da residência. Como a frente da casa era uma garagem fechada, poderiam estar se escondendo lá dentro até irmos embora. Após insistirmos por um tempo, saiu um senhor idoso, de pijamas para nos atender. Muito assustado, ele perguntou o que estava acontecendo. Explicamos a ele a situação. Ele disse estar dormindo com sua esposa há bastante tempo, pois eram idosos e dormiam bem cedo. Pedimos para olhar na garagem e ele permitiu. Ao entrar vimos o carro estacionado lá normalmente. Coloquei a mão sobre o capô e estava frio, ou seja, estava parado lá há muito tempo. Não fazia sentido nada daquilo. O senhor nos convidou a entrar na casa para averiguar que estavam só ele e a esposa ali. Assim fizemos e de fato era verdade. Indagamos a vizinha que acompanhou toda a ocorrência se ela tinha certeza que o barulho era dali. Ela fez o sinal da cruz e confirmou que sim. Nos desculpamos com o senhor pelo incômodo e conversamos com a vizinha para ligar novamente se precisasse de mais alguma coisa. Entramos na viatura e saímos do local. Ao chegar na esquina daquela rua, uns 2 quarteirões à frente, ouvimos som alto. Olhamos para trás e vimos luzes de festa e pessoas na rua dançando. Não acreditamos no que vimos. Viramos a viatura de imediato e voltamos ao local. Porém, ao chegar, pasmem, estava tudo em absoluto silêncio. Não havia ninguém ali. Ficamos sem ação, olhando um para o outro sem entender nada. Permanecemos ali por mais de meia hora parados e mais nada aconteceu. Concluímos que só poderia ser algo sobrenatural, não tinha outra explicação. No batalhão, relatando o caso aos amigos, um sargento bem antigo da corporação nos disse ter atendido uma ocorrência nesse local há muitos anos atrás. Uma chacina tinha ocorrido ali durante uma festa. 2 carros pararam em frente à festa e começaram a atirar. 5 jovens tinham sido mortos nesse dia. Não sei se isso tem a ver com esta estranha ocorrência minha, só sei que só poderia ser mesmo algo sobrenatural. Obrigado por ouvirem minha história. Os passageiros fantasmas. Meu nome é Bastião, fui motorista de ônibus coletivo por muitos anos. Hoje já estou aposentado. Antigamente não tinham ônibus como temos hoje em dia, alguns lugares têm ônibus a noite toda. Naquela época eu fazia o último horário. Saía de Pinheiros, São Paulo, às 11h15 da noite, destino Jardim Maria Sampaio na zona sul de São Paulo. Nesse dia, saímos do ponto final com 3 passageiros apenas. No caminho, em uma avenida chamada Francisco Morato, na altura mais ou menos da Vila Sônia, passageiros deram sinal para eu parar no ponto. Entraram 6 passageiros no ônibus naquele ponto. Pagaram as passagens e sentaram no banco de trás no fundo do ônibus, todos juntos. Segui com o trajeto, ninguém mais pelo caminho parou o ônibus. Faltando pouco para chegar no final da linha, em um bairro chamado por Campo Limpo, já na zona sul, uma gritaria começou no veículo. Aqueles 3 passageiros do ponto inicial correram em minha direção gritando que os passageiros do fundo do ônibus haviam simplesmente desaparecido do ônibus.
Parei o veículo e fui junto com o cobrador até o fundo do ônibus, pois seria impossível eles terem sumido, pois não parei mais em nenhum ponto após eles terem entrado. Porém não tinha ninguém lá atrás e nem em lugar algum do ônibus. Não tivemos dúvidas de uma situação sobrenatural naquele dia. Na catraca o cobrador confirmou que 9 pessoas tinham passado por ali, já que o cobrador anota o número no início da viagem e no final para prestar conta do valor arrecadado durante o trajeto. Enfim, essa é só uma das minhas histórias do trabalho, tenho muitas outras, porém em outra ocasião enviarei ao canal. Obrigado por ouvirem e até a próxima! Pessoal, antes da próxima história, gostaria de pedir a vocês, se está gostando de nosso vídeo, deixem um like e se possível, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Obrigado! Olá ouvintes! Por segurança, mandei essa história como anônimo e um pouco modificada. Mandei uma carta em papel impresso e sem remetente ao escritor. Em um certo dia, estava eu dirigindo por uma rua do bairro. De repente, observei uma senhora de idade caindo ao chão. Ela perdeu o equilíbrio ao subir na calçada. Imediatamente parei o carro para ajudá-la. Perguntei se ela havia se machucado. Ela respondeu que estava bem. A levantei e notei que o joelho dela estava arranhado. Então perguntei onde ela morava, pois eu iria levá-la até a casa dela. Ela disse não precisar, porém insisti pois ela era idosa e caminhava com dificuldade. E assim eu fiz. Chegando na casa dela, que não era muito distante de onde ela caiu, a acompanhei até o lado de dentro da casa, pois ela estava mancando. Era bem humilde o lugar. Ela, meio envergonhada pela simplicidade, me disse com voz triste: "Poxa moço, não sei como te agradecer por sua ajuda, nem um café eu tenho para te oferecer." Perguntei onde ela foi quando eu a ajudei. Ela então começou a me contar sua história. Ela era viúva há muitos anos e teve 2 filhos, uma mulher e um homem. A filha havia fugido com um homem casado há mais de 10 anos e ela não tinha notícias dela. Mais tarde soubemos que tinha falecido. O filho tinha sido morto pela polícia em um tiroteio há 3 anos atrás. Ela era sozinha. A casa era alugada, sua aposentadoria dava mal para pagar aluguel, água, luz e alguns remédios controlados que ela tomava. Eram remédios não fornecidos pelo governo e eram caros. Nem todos ela conseguia comprar, simplesmente não tomava. Quando entrei naquela casa, senti uma espécie de sensação estranha. Não tenho nenhum dom nem nunca tive experiência com fantasmas, mas senti algo ali. Após a conversa com aquela senhora, saí dali e fui a um supermercado, fiz uma boa compra para ela, pois fiquei com o coração apertado de a ver naquela situação. Quando a ajudei, já eram 3:30 da tarde e ela nem havia almoçado ainda, pois não tinha dinheiro e nem alimentos em casa. Então voltei lá, entrei com as compras, ela chorava muito, então eu disse que iria fazer comida para ela e também um café para nós. Ela concordou e só agradecia e chorava muito. Eu tinha perdido minha mãe e recentemente cuidei dela como se fosse minha mãezinha naquele dia. Uma senhora muito sofrida, porém muito amorosa e simpática. O seu filho era muito querido no bairro, todos os tinham como um rapaz muito educado e trabalhador. Ele saía todos os dias para trabalhar em uma cidade vizinha. Quando ele morreu, da forma que foi, todos, inclusive sua mãe, acharam que tinha ocorrido algum erro policial. Porém foi tudo explicado, ele era um bandido muito perigoso e procurado pelas autoridades há muito tempo. Durante a fuga de um grande assalto, morreu no embate com policiais. Foi daí em diante que sua mãe começou com as dificuldades, pois seu filho sempre tinha dinheiro e cuidava muito bem da casa. Dizia a sua mãe que ganhava bem no trabalho. E de fato ganhava mesmo. Ele era o motorista da quadrilha nas fugas e também ajudava no planejamento. Enfim, saí da casa daquela senhora já passava das 9 horas da noite. No caminho de volta para minha casa, em uma região de mata, meu carro furou o pneu. Fiquei assustado pelo local, então decidi seguir com o pneu furado mesmo. Porém não andei muito com o carro, pois
pois o pneu soltou da roda. Não consegui mais seguir com o carro, tive que parar, então desci do carro e estava me preparando para trocar o pneu o mais rápido possível. Quando do nada apareceu um rapaz e me perguntou se poderia me ajudar com o pneu. Meu coração naquela hora quase saiu pela boca de susto, achei que seria assaltado. Ele me disse: "Não se assuste, não quero o seu mal, só quero mesmo é te ajudar, pois preciso da sua ajuda também." Não dei muita atenção àquela declaração dele naquela hora, porém trocamos o pneu e ele me pediu uma carona até uma lanchonete que tinha na cidade, era um ponto de encontro de jovens locais. Concordei com ele, pois era meu caminho também. No caminho ele me disse se eu poderia descer para conversar um pouco, pois ele precisava da minha ajuda. Achei estranho, mas pensei se ele quisesse me fazer mal, teria feito lá naquele local de mata, onde trocamos o pneu e não em um lugar cheio de pessoas. Então concordei. Pessoal, tem histórias absurdas por toda a internet, porém o que vou dizer daqui em diante, precisa ter a mente aberta para acreditar. Sentamos em uma mesa naquela lanchonete, e o jovem começou a dizer: "Moço, escolhi o senhor, pois tem o coração muito bom. O que o senhor fez por aquela senhora hoje, poucos fariam, não tem preço o seu gesto." Levei um susto naquela hora, perguntei como ele sabia disso, pois ninguém estava a par daquele ocorrido. Então ele disse: "Não fique assustado, eu estava lá e vi tudo, você até me sentiu no local. Eu sou o filho dela, ela te falou sobre mim, olha, não posso te falar muito sobre onde estou, apenas que foi muito difícil eu poder estar aqui, só foi possível, pois encontrei meu pai lá e ele interviu para eu poder vir. Não terei outra chance, então o que vou te falar, você precisa prestar muita atenção. Eu sei que o senhor é administrador de uma empresa e tem o conhecimento necessário para fazer o que vou te pedir." Eu permaneci calado em choque, só balançava a cabeça concordando com tudo que ele falava. Então ele disse: "Preciso que o senhor ajude minha mãe, e vou lhe dar condições para isso, preste bastante atenção. Amanhã o senhor volta lá na casa dela, de algum jeito, tente explicar para ela que eu quero ajudar ela. No quarto dela, na última gaveta tem um fundo falso. Abra esse fundo, lá tem alguns papéis de uma conta em um banco fora do Brasil. Pegue esses papéis, lá tem números, senhas e tudo que o senhor precisa para pegar o dinheiro de lá. Minha mãe não tem condições de cuidar desse dinheiro, então por esse motivo, escolhi o senhor. Lá tem o suficiente para o senhor viver muito bem e cuidar da minha mãe até ela partir desse mundo. E é isso que eu preciso do senhor, tenha uma ótima vida e diga à minha mãe que eu e meu pai, estamos no outro plano, sempre olhando por ela." Então, sem dizer mais nada, ele se levantou e foi embora, sumindo no meio das pessoas que estavam bebendo por ali. Pessoal, fui embora meio incrédulo com tudo aquilo. Eu cheguei em casa, tomei um banho e fui deitar. Eu morava sozinho, pois estava divorciado, minha filha morava com minha ex-esposa. Fiquei rolando na cama pensando em tudo naquele dia. No dia seguinte, voltei naquela casa, a senhora me recebeu muito bem, me convidou a entrar para tomar um café, sorriu e disse: "Agora eu tenho café, graças a Deus e a você", e continuou sorrindo. Então, tomando café com ela, eu a perguntei: "A senhora acredita que existe vida após a morte?" Ela disse: "Moço, eu fui de uma determinada igreja por muitos anos, lá, eles dizem que quem morre, a alma fica dormindo até o dia do juízo final, só aí, acordarão para prestar contas de seus atos aqui na terra. Porém, eu sinto a presença do meu filho todos os dias em minha casa, apesar de nunca ter visto ele aqui. Não sei mais em que acreditar. Por que o senhor me perguntou isso?" Então falei para ela que eu nunca tinha visto nem falado com nenhum fantasma ou espírito. Mas contei toda a história que eu tinha passado no dia anterior para ela. Ela, com os olhos arregalados, me disse: "Vamos até o meu quarto ver isso então." E para minha surpresa e dela também, lá estava a gaveta com um fundo falso e com todos os papéis dentro. Em resumo e por segurança, tinha mais de 2 milhões nessa conta, em nome de uma empresa de fachada. Levei aquela senhora para morar comigo, mudamos de cidade, a adotei como minha mãe. Tratamos suas doenças em hospital particular de ponta.
Ela teve uma vida muito confortável, a levei para diversos países mundo afora para passear. 10 anos após tudo isso, ela se foi para junto de seu esposo e filho, faleceu. Aquele dinheiro, hoje já multipliquei ele em muito mais de 20 vezes do valor inicial. Sou o dono de uma famosa empresa no Brasil e com filiais em outros 8 países, além de algumas outras empresas menores. Me casei novamente e tenho mais 3 filhos no novo casamento. Me desculpem não dar maiores detalhes, porém não posso. Essa foi a minha história bem resumida. Gostaria de saber o que você faria. Faria o que fiz? Ou daria os papéis para as autoridades? Pessoal, aqui é o dono do canal. Essa carta me assustou muito, não pelo conteúdo apenas, mas por chegar em meu endereço. Foi entregue por um motoboy, na portaria do prédio. Tinha meu nome e o número do meu apartamento, mas sem remetente. Essas informações não são públicas no canal. Não tenho explicação. Peguei a placa da moto pelas câmeras do prédio, porém, constava como sendo de um carro no Detran e não de uma moto. Não iria publicar, demorei um pouco até decidir. Portanto, vamos considerar como uma história fictícia. Obrigado por assistir nosso vídeo. Deixem um like e se inscrevam em nosso canal. Até o próximo vídeo.